Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Como o pastor Kleber falou, os homens fazem os planos, mas é o Senhor que determina todas as coisas, porque algum tempo atrás aconteceram algumas coisas na minha vida e o Senhor me pediu para parar. E eu tive um período de licença de 1 ano e meio. Faz 1 ano e meio que eu não pego um microfone como esse aqui, essa é a primeira vez, depois desse ano e meio, e foi um tempo muito precioso para mim, na presença de Deus, e quando o Senhor me autorizou a voltar, eu recebi um convite da Lagoinha de Campinas para estar aqui em Campinas na segunda-feira, e eu ia mandar uma mensagem para esse abençoado aqui, e ele me mandou uma mensagem primeiro, porque eu ia falar para ele, segunda-feira eu vou estar em Campinas, tal, pra gente se encontrar, e ele falou, o que você vai fazer na sexta-feira? Eu falei assim, o que você mandar eu vou fazer. E eu tô aqui, olha só que bênção, né? Glória a Deus. Então, era um plano do Senhor muito maior do que o nosso, né? Gente, eu tô desacostumado a pregar, ainda pregar 360 eu nunca preguei, e de madrugada faz tempo também, tá? Então vocês me perdoem já de partida, tá bom? Vou falar rapidinho dos livros que eu trouxe, porque é uma parte importante do nosso ministério. Vou dar um spoiler do testemunho que eu dei lá no podcast. Dia 31, eu nem sei se foi no podcast ou se foi fora do ar. Foi no ar? Porque a gente falou bastante, né? Não sei, falamos fora e falamos no ar também. Dia 31 de dezembro de 2007. Culto da virada, família debaixo da graça, igreja mãe da família Desescope. Pastor Josué Gonçalves pregando e ele disse a frase célebre. Ele falou muitas vezes depois, mas aquele dia me marcou. Ele disse assim, quem não lê porque não quer é pouco diferente de quem não lê porque não sabe. E se não entendeu o que eu falei agora, que vocês estão com cara de ué pra mim, mas na verdade ele chamou você de burro, né? Você não, eu, né? Chamou de burro, porque eu pensei, olhei e falei assim, eu não leio. Eu sou um analfabeto, né? Aí eu falei, a partir de hoje isso vai mudar. E aí em 2008, foi o ano que eu mais li na minha vida. Só que eu compartilhei com o pastor, qual que foi o problema? O problema foi que eu, seguindo a palavra do meu pastor, passei a ler de forma ávida, né? Sedento pela leitura, por buscar conhecimento da parte de Deus, mas eu não tinha orientação. Então eu li muito livro ruim, perdi tempo, foi bom porque eu criei o hábito da leitura, mas perdi tempo de ler coisas que poderiam ser melhores. E um dos trabalhos que nós fazemos como Desescope é a indicação de leitura. Então, se você não é um analfabeto funcional, fica a dica, não estou chamando ninguém de burro. Não é isso que eu estou fazendo aqui, tá bom? Mas eu quero indicar 3 livros para vocês. O primeiro deles é o lançamento do Douglas, não sei se vocês já viram, Olhe para Jesus, né? Não sei se vocês já viram ele lançando aí e tal. Além de ser um livro excelente, além de eu ser um puxa-saco do Douglas, que ele é meu amigo e ele é muito fera mesmo, tem um apelo estético sensacional nesse livro, porque ele é design também. Então é cheio de textura, de 9 horas aqui e tal. Mas a mensagem é clara e é uma só, e é a que a gente está pregando há muitos anos, de formas diferentes. E essa é mais uma forma de fazer isso. Olhe para Jesus. Amém? Queremos copiar Jesus, queremos ser igual a ele. Para copiar, como diz o Salmo, nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós contemplamos. Para poder copiar Jesus, olhe para Jesus, tá bom? Em segundo lugar, lançamento do Alessandro Vilas Boas. Conhece o Alessandro Vilas Boas? Já ouviu falar? Né? Aleluia. Cristo, fonte de prazer. Lançamento do Alê, aonde a gente busca prazer nas coisas, em quem nós encontramos prazer de verdade com força. No Senhor, Cristo, fonte de prazer. E esse aqui é um livro muito especial para mim, que eu não trouxe o meu. Vocês reparam que eu não trouxe o meu, nem falou do meu, mas eu não trouxe o meu. Porque o meu tá esgotado e tá sendo relançado agora pela editora Thomas Nelson. Então, você pode encontrar aí provavelmente na Amazon nas próximas semanas. Deus fez de propósito, mas eu não tenho nenhum aqui agora. Depois você procura lá na Amazon. Mas eu trouxe um livro que eu participei. Esse livro foi feito pelo Divinamente, Dr. Jonathan, vocês já conhecem, né? Veio aqui já, né? O Johnny é nosso amigo e ele fez com a doutora Mari um livro com várias pessoas, metade pastor, metade psicólogo, para falar sobre psicologia e a Bíblia, para falar sobre a
mente dos personagens bíblicos. E um dos personagens que tem aqui nessa história é Josué, que eu escrevi o capítulo de Josué, junto com a minha psicóloga, que faz análise psicológica de Josué. É muito legal. O livro se chama A Cura do Eu Fragmentado. Então, se você gosta da área de saúde mental, se você gosta da área de psicologia, quer entender um pouquinho da mente dos personagens bíblicos, você pode adquirir. Eu sou um dos autores desse livro aqui e depois, no final, estarão lá, ok? Beleza, muito obrigado. Vamos para a palavra de Deus? Nós dormiram já. Eu nem tive tempo de começar, nem foi ruim ainda. Né? Porque foi ruim, os caras dormem, né? Vamos lá para a palavra de Deus? Quantos estão com fome e sede da palavra de Deus? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse. Você nem sabe o que eu vou falar ainda. Você nem sabe como é que vai ser. Abre em Apocalipse 3. Meninas, olhem bem, tá? Se não souber onde é Apocalipse, nem sem chance, tá bom? Apocalipse 3. Nós vamos ler a partir do verso 14. Apocalipse 3, 14. Todos acharam, amém? Quem não achou, diga ai de mim. Misericórdia, varão. Apocalipse, você não achou? Pelo amor de Deus, viu? Cadeira tem hora, né, mano? Vamos lá, pessoal. Vamos ler aqui comigo. Com essa luz, dessa distância, sem óculos, jamais, né? Vamos tentar aqui. Misericórdia, Jesus, me ajuda. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Essas horas é mais amém, né, do que amém, né? Aleluia. Amém. Laodiceia é uma das cartas às igrejas do Apocalipse. Laodiceia é uma carta muito especial. Ela é a carta mais forte, mais pesada, mais problemática, mas há um convite do Senhor para buscarmos em Laodiceia soluções que podem nos ajudar nesta noite, nesta madrugada. Vamos entender o que o Senhor está falando aqui. Primeiramente, um pouquinho de história para vocês. Quantos gostam de história aqui? Tudo mentiroso. História, gente. O imperador romano Domiciano, próximo ali da época onde foi escrita a carta de Apocalipse, ele, passeando pelas cidades, chegou numa cidade chamada Dióspolis. E Dióspolis seria destruída, mas a mulher de Domiciano, Laodice, gostou da cidade, porque a cidade possuía águas mornas. Ela ficava entre uma cidade que tinha água quente e uma cidade que tinha água fria. E no meio do caminho tinha água morna. E aí, ao invés de destruir a cidade, ele veio com uma proposta para a galera. Ele falou o seguinte, pessoal de Dióspolis, vamos fazer um acordo. Eu transformo vocês numa rota comercial e aí vocês me autorizam a mudar o nome da cidade. E ele batizou o nome da cidade de Laodiceia, em homenagem à sua esposa Laodice. Quantas mulheres aqui sonham em ser mãe? Levanta a mão.
Aleluia. Laodiceia é um bom nome para uma filha. Olha que legal. Não é verdade? Aleluia. Glória a Deus. Não gostaram? Tem chance aí, ó. Gente, Dióspolis significa cidade de Deus, ou cidade dos deuses, né? Porque era uma origem ali greco-romana, vamos dizer assim, e foi trocado o nome para Laodiceia, ok? Lá em Laodiceia, depois dessa mudança aí de Domiciano, eles tinham algumas coisas importantes. Eles se tornaram uma rota comercial de fato, eles tinham águas termais, como eu falei, águas mornas, eles tinham um apelo à moda, porque lá eles conseguiram trabalhar com um negócio que se chamava lã negra. E essa lã negra era especial. E naquele mundo antigo, naquele tempo, né, somente Roma era um lugar de moda. Hoje em dia você tem Milão, Paris, Nova York, mas na época Roma era o centro. E Laodiceia se tornou também um centro de moda para concorrer com Roma, para descentralizar um pouquinho de Roma, uma importante rota comercial com a lã negra, que eles sabiam fazer um trabalho de moda. Também era um centro medicinal, porque eles descobriram lá um pozinho para passar no olho que se chamava pó frígio, que era tipo um colírio da época que fazia bem para os olhos. Então tinha uma galera de medicina lá, tinha uma galera de moda lá, era uma rota comercial importante e tinha as águas termais, como eu falei. O que aconteceu foi que, por causa dessa combinação toda que eu falei, a cidade ficou rica. E a cidade se tornou um centro importante. Não sei se vocês sabem, mas as cartas das igrejas são 7 igrejas, 7 cartas, e elas ficam ali na Ásia. A gente fala as igrejas da Ásia. Mais especificamente, onde é a Turquia hoje, ok? Então, naquela região ali da Turquia, ficou uma rota comercial, uma cidade rica, importante. E dentro desse contexto, nasce a igreja em Laodiceia. Todo mundo pegou aquilo aqui? Nosso Deus, dormiram de novo. O que eu vou fazer aqui? Vou virar uma bananeira aqui para vocês ficarem acordados? Quero ver você 4 horas da manhã pregando aqui. Louco. Gente, vamos falar um pouquinho sobre um modelo ideal de igreja? Eu preguei muito tempo para adolescentes, cuidei de adolescentes por 8 anos, então eu gosto muito da participação de vocês, né? E como vocês estão muito animados, percebi, obrigado, aleluia, glória a Deus. Eu vou ficar fazendo perguntas para vocês falarem comigo aqui para não ficar sozinho, porque senão eu durmo aqui também no microfone, então me ajudem, tá bom? Vamos falar sobre igreja, tá? Falando de uma igreja ideal, uma igreja baseada na palavra, é boa, sim ou não? Sim, ok, beleza. Uma igreja que recebe bem as pessoas, é acolhedora, é boa, sim ou não? Sim. Uma igreja que tem boas músicas, instrumentos, umas músicas bíblicas legais, é boa, sim ou não? E se eu disser para vocês nesse momento, muito prazer, Laodiceia? Misericórdia. Por que, gente? Por que eu estou falando isso? Porque Laodiceia, em momento nenhum, é repreendida pelo seu desempenho enquanto igreja. Porque se você for ler as outras cartas, é paulada atrás de paulada. Tem gente com o espírito de Jezabel, tem gente tolerando a doutrina de Balaão, tem gente fazendo um monte de coisa errada. E Laodiceia não. Só que é a Laodiceia que mais apanhou na carta. Está acontecendo alguma coisa aqui que a gente precisa entender, que a gente precisa enxergar. Por quê? Porque o problema da mornidão é um problema de ordem gravíssima. Porque é a única vez na Bíblia que Deus fala que tem vontade de vomitar. Já pensou Deus, sabe, tipo Deus? Pensou Deus olhando para algo uma única vez e dizendo, tenho vontade de vomitar. Quando ele vê a política corrupta, ele não fala que vai vomitar. Quando ele vê diversos pecados, ele não fala que vai vomitar. Quando ele vê um monte de coisa ruim, Deus vê tudo. E ele não fala nenhuma vez que tem vontade de vomitar. Talvez ele expresse outros sentimentos ali e tal, mas vontade de vomitar é somente falando de uma igreja morna. Isso tem que ser pesado para nós. Isso tem que fazer a gente pensar. Porque a minha impressão é que
da igreja de Laodiceia para a igreja que nós vivemos hoje é uma linha muito fina para a gente não ser igual a eles. É para nos preocupar, é para nos causar tensão. Por quê? Porque Jesus fala que ele passeia no meio dessa igreja. E ele vê o que está acontecendo. E de um lado é desesperador, porque ele sabe quem essa igreja é. Por outro lado, é maravilhoso, porque ele sabe o que essa igreja precisa. Essa tensão que fica no ar de Jesus sabe quem eu sou, ou seja, ele sabe o quão ruim eu sou, mas ele tem tudo o que eu preciso, e essa linha esticada é o que nós precisamos ter essa noite, essa madrugada. Manter essa tensão no ar. Por quê? Porque se aquele que sabe todas as coisas conhece os meus problemas, é o mesmo Deus que também tem a solução. Isso nós precisamos fazer. Essa tensão que nós precisamos manter no ar. Qual que é o grande problema dessa igreja? Ela se achava autossuficiente. Vamos fazer uma análise de risco. Vamos analisar qual que é o cenário dessa autossuficiência. Eles olham para eles mesmos e falam que eles são o quê? Ricos. Sabe qual é um dos maiores problemas que nós podemos ter? Uma autoavaliação errada de nós mesmos. Eles olham para si e falam o quê? Eu sou rico. E Jesus olha para eles e fala o quê? Infeliz. Você é miserável, pobre, cego e nu. Caraca. Que distância daquilo que eu acho que eu sou para aquilo que Jesus acha que eu sou. Eu acho que se não for o pior, é um dos piores problemas que você pode ter. Agora, pensa na sua vida. Pensa em quem você é, ou em quem você acha que você é. Será que a gente não está se autoavaliando errado? Porque às vezes eu olho para uma comunidade como essa, que tem esse espaço sensacional, que tem um culto 360 graus, deixando o pregador maluco, aqui o TDAH pitando no último grau, com essa luz vermelha de fundo numa madrugada, e pode bater no peito e falar, caraca, intense demais. E Jesus pode olhar para nós essa madrugada e dizer, Laodiceia. Sabe, meus irmãos, a primeira vez que eu fui pregar essa palavra foi no domingo de manhã lá na nossa comunidade. Eu não sei quantos já me conheciam, já me viram pregando alguma vez, já foram lá em Bragança, já viram online, mas eu tenho um hábito muito diferente do tradicional de pregar de bermuda, né? Geralmente eu prego de bermuda. Fazia isso antes de conhecer a Digníssima, porque ela é formada em moda e falou que estou proibido de pregar de bermuda. Infelizmente, vou ter que orar mais por esse assunto ainda. Mas estou de calça hoje, né? Já viram quem ganhou. Mas naquele dia eu estava indo de bermuda para pregar essa palavra pela primeira vez. E no caminho do culto, eu vi dois senhores numa moto. Na moto, com a Bíblia debaixo do braço. Eu não sei se eu lembro se é um efeito Mandela ou se aconteceu isso mesmo. Mas eu lembro deles estar com a Bíblia debaixo do braço, na moto, de terno e gravata. E eu olhei para eles e pensei, precisam do terno para mostrar que são alguma coisa. E eu vou pregar de bermuda, uau, como eu sou Laodiceia. Gente, vocês percebem como é uma linha muito fina pra gente olhar para alguém e acusar alguém de algo? Pra gente se achar, eu tava me achando porque eu era o pastor legal da bermuda.
Olha que imbecil que nós somos. Olha que autoavaliação péssima que nós fazemos. Eu me achei mais do que os caras, porque qual que é a tendência natural para você, nós aqui, um grupo de jovens, uma igreja legal pra caramba, uma igreja influente na cidade, não só na cidade, né? Uma igreja que está em centenas de países. Olha pro cara de terno e fala, o quê? Religioso, né? Que pena. Se ele tivesse a liberdade que eu tenho em Cristo, aleluia, como eu tenho liberdade em Deus. Mas de repente ele é um cara de coração sincero, que está adorando ao Senhor. Lembra que eu falei para vocês o nome Dióspolis, que significa a cidade de Deus? Sabe o que significa Laodiceia? Cidade que julga. Cara, a Bíblia me impressiona todos os dias. Como não tem uma coisa à toa na Bíblia, né? Como não tem algo desconectado, né? Como o Senhor sabe exatamente o que está fazendo e Ele sabe mesmo. Laodiceia é cidade que julga. O que Laodiceia virou, meus irmãos? Laodiceia virou um clube social. Jesus não fala que a doutrina dela é errada. Ou seja, a palavra era pregada. Saúde, aleluia. Jesus não fala. Eu pensei uns segundos para ver se era demônio, se era... Se nós pula aqui, já expulsa, já. Né? Volta aqui. Jesus não fala de problema de doutrina dela. Ou seja, a Bíblia era pregada. Jesus não fala de problemas em manifestação de dons. Jesus não fala de nada que comprometa a igreja nesse aspecto. Mas sabe qual é a impressão que me passa? Que eles criaram um clubinho gostosinho de Laodiceia. Isso é um problema para nós, sabe por quê? Tá gostosinho aqui hoje também. É muito fácil, é uma linha muito fina para a gente se perder de um culto legal para um culto a nós mesmos. Para um culto para o meu eu, para o meu ego, para o meu umbigo. As musiquinhas legais que a gente canta para a gente mesmo. As palavras legais que é para o nosso clubinho. E daqui a pouco, a igreja de Laodiceia se acha autossuficiente, a ponto do clubinho gospel deles não tem nenhum erro doutrinário, mas Jesus está do lado de fora, batendo na porta. Eu não sei se vocês vão se lembrar dessa história. Quantos aqui sabem que em um dado momento da história existia um objeto chamado Arca da Aliança? Levanta a mão. Esse objeto representava a presença de Deus, sim ou não? Ok. Em um momento da história, esse objeto é perdido. Lembra de Eli? Seus filhos Ofni e Finéias vão batalhar. Inclusive, Ofni e Finéias também ótimos nomes, tá? Para as mães que estão... Menina Laodiceia, menino pode ser Ofni ou Finéias. Se for gêmeos, Ofni e Finéias. Até eu esqueci o que ele tá falando. Arca da Aliança, obrigado. Era só um teste para vocês. A Arca da Aliança foi perdida, certo? Na sequência, o povo rejeita Samuel como líder e pede um rei. Quem é ungido rei? Saul, aleluia. Saul governou sobre Israel por 40 anos, tá bom? 40 anos, tá? Em nenhum momento fez menção de trazer a Arca da Aliança de volta. Quando Davi assume o governo, um dos seus primeiros atos é trazer a arca para fora. Pause, presta atenção. Durante 40 anos, o tabernáculo esteve armado em cima do monte. Os sacerdotes trabalhavam, as coisas aconteciam, mas Deus não estava lá. Gente, nós sabemos fazer igreja, gente. Eu não vou nem falar quantos anos eu tenho, senão o culto de jovens é embaçado demais. Eu tenho 30 anos de crente. Eu vou na igreja desde criança. Eu já vi de tudo que tem nessa vida.
de igreja de crente, eu manjo de igreja de crente. 2 rápidas e uma lenta. Uma palavra de bênção de oferta. Um culto bem embasado na palavra. Uau, você ganhou sua semana, bateu seu cartão, pode ir embora. A gente sabe fazer igrejinha, cara. A pergunta é, será que Deus está lá? Durante 40 anos, o povo de Israel tinha um tabernáculo armado, sacerdotes trabalhando, serviço sacerdotal acontecendo, e Deus não estava lá. A pergunta é, Deus está aqui hoje? E eu tô vendo a cara de tensão e tem que ficar tenso mesmo, porque essa é a nossa tensão. A gente sabe fazer cultinho gostosinho. A gente sabe fazer umas paradas muito legal. Eu sou dos Eagles. Quem é dos Eagles aqui? Uhul, talvez, eu não sei. Porque é muito legal, mas será que Deus está nisso? Ou será que é um fim em nós mesmos? Será que é para o nosso vídeo explodir de visualização? Ou nós estamos fazendo para glorificar o nome do Senhor? Eu não sei, depende do coração de quem está fazendo. Porque nós sabemos fazer bem feito. Nós podemos ser profissionais do culto evangélico. A pergunta é, Deus está no que nós estamos fazendo? Será que Deus está? Vou tentar ajudar vocês a definir se nós somos frio, quente ou morno, pensando num jovem numa faculdade, tá? Jovem numa faculdade, um jovem frio. Jovem frio é aquele que é crente, mas ninguém nunca saberá que ele é crente. Você conhece um cara assim? Tomara que não seja você. Né? Todo mundo conhece um cara assim. Um jovem morno. O jovem morno, ele é aquele que é crente, a galera desconfia que ele é crente, mas ele tá em todos os rolês. Tipo, você também, eu não vou acusar ninguém, né, porque também não sei também quem que é, quem não é. Mas você sabe quem que é. E o jovem quente? É aquele que vai para a faculdade, faz questão que todo mundo saiba que ele é crente, e na hora que o pau quebra, é para eles que eles pedem oração. Não é verdade? Ó, que isso, hein? Senti firmeza ali naquele cantinho ali. Não vou nem olhar para não constranger os irmãos, mas aleluia, glória a Deus pelos quentes. Vocês entendem o que eu tô falando? Por que que Deus fala que tem vontade de vomitar o morno? Já tomou água morna? Tá explicado, né? Simples assim. Quando você se mistura com o mundo e o mundo não vê diferença em você, apesar de você falar evangeliquez fluente, aí nós estamos com um problema. E nós causamos náuseas em Deus. Eu digo nós, porque eu faço parte disso. Quando eu estava tomando banho para vir para cá hoje, pensando na palavra, muito tempo sem pregar, sem saber como é que vai ser, nem tinha chat GPT nem para fazer minha pregação na época, olha só. Né? E eu tava tomando banho, e aí eu lembrei que vocês fizeram um vídeo muito bonito da minha pessoa, quando falando anunciar. Eu enorme de gordo, vocês viram? Eu olhei e falei, quem que é essa marmota no vídeo? Era eu. E aí eu tava pensando, nossa, deu uma melhorada boa, e eu tava tomando banho para vir para cá, e Deus falou assim, você foi morno no seu emagrecimento. Eu falei, ai Deus, eu que vou bater hoje, não é para eu apanhar. Mas a palavra sempre prega o pregador primeiro. Porque eu tive um processo de emagrecimento, emagreci 20 quilos. Isso foi no final do ano passado, vai fazer 1 ano, eu mantive o peso, pelo menos não engordei. Ok, aleluia, glória a Deus. Mas eu preciso perder mais 20 ainda, pelo menos uns 15 para ficar bom mesmo. Assim.
E eu parei. Eu não sei explicar porquê, não tem uma razão, mas se aplica a nossa vida espiritual também. Deus falou para mim, você foi morno no seu emagrecimento. Será que nós não temos sido mornos em diversas áreas da nossa vida? Será que quando Deus olha pra gente, Ele não sente essa vontade de vomitar? Nós precisamos pensar no que nós estamos fazendo. É coisa de maluco isso aqui. Vou contar uma história pra vocês. Império Otomano, gosta de história, né? Império Otomano, sabe o que é o Império Otomano? A maioria falou que não. Se alguém falasse que sim, eu ia gritar, duvido, mas não teve, eu não gritei. O Império Otomano foi o império que derrubou o Império Romano. O Império Romano vocês conhecem, né? Tá bom. Pelo menos fingem que conhecem. O Império Romano caiu pro Império Otomano. O Império Otomano foi o império que substituiu o Império Romano. Acabei de falar, né? Só falei na ordem inversa, né? Diferente. Tô tentando abrir a água e não consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Peraí. O Império Otomano se tornou um império muito poderoso. Eu não sei dizer pra vocês se era o líder lá, era governador, rei, imperador, não sei o que era. Mas, dentro desse império, com muito poder, dentro desse império, com muita riqueza, com palácios suntuosos, se criou um problema. Qual o problema? As pessoas cresceram o olho na sucessão. E aí, as pessoas armavam o esquema de matar quem estava no poder para poder ser o primeiro na linha de sucessão e para poder assumir esse poder. Então os reis, imperadores, não sei o nome que eram na época, começaram a criar estratégias para não perder o poder. Então, uma das estratégias, por exemplo, foi dormir em quartos diferentes. Criar sistemas de segurança onde evitava que ele fosse morto ali durante a noite, durante o sono. Mas passou a não funcionar tanto, então eles passaram a um outro método muito eficaz, que é matar a linha sucessória. Né? Então você tem um irmão, você mata seu irmão, aí ele não vai querer matar você matou ele primeiro. Olha que benção. Legal? Só que qual que é o problema disso? Nenhum, né? Matar os outros não é problema. Não, tem um problema pior do que esse. Qual que é o problema pior do que esse? Às vezes o seu irmão tem 5 anos, tem 6 anos. Aí você vai matar uma criancinha para ela não crescer e te matar depois? Então o que eles fizeram? Eles começaram a pegar essas pessoas da linha sucessória e criar elas num ambiente dentro do palácio restrito, onde essa pessoa recebia as melhores comidas, desfrutava do melhor do palácio, de tudo que tinha de bom na época, que eu nem sei dizer pra você o que é tudo de bom, mas de repente quando atingia a idade propícia, né, desfrutava ali do harém do palácio, tudo, sei lá, tô imaginando coisa aqui. E aí ele crescia dentro do palácio, só que não podia sair dessa prisão. Era tipo algo, um cárcere privado, mas com benefícios. Comia do bom e do melhor, tinha todo o acesso, tinha todas as coisas. Qual que era o problema disso? O problema é que, por um acaso, se o rei morresse, aquela pessoa que estava criada naquela gaiolinha de ouro, porque ficou conhecida como gaiola de ouro, ela não estava preparada para governar. Como que ela ia governar? Ela foi criada dentro de um ambiente de laboratório. Ela não foi preparada para a vida real. E naquela época se morria muito fácil, de doença, de guerra, de qualquer coisa. Ou seja, quando o rei morria, quando o imperador morria, eles tinham um problema de novo para suceder. Por quê? O rapazinho que ficou criado a vida inteira sem sair do palácio, ficava maluquinho. Não conhece a vida real. Quando meu filho era pequeno, ele assistia Os Vegetais. Alguém já assistiu Os Vegetais? Tem um episódio dos Vegetais que é muito bom, que o rapazinho fica louco. Rapazinho não, brocolinho. O brocolinho fica louco, e aí o desenho fala assim, ele ficou abilolado. Já viram isso? Eu achei sensacional, porque chamar de louco é ofensivo, né? Então você fala assim, ele ficou abilolado. Então o rapazinho era criado no palácio e ficava abilolado.
E um abilolado não pode governar. Não tem capacidade, não foi treinado para aquilo. Por quê? Porque não conhece a vida real. E isso me lembra muito Laodiceia. Porque Laodiceia se tornou tanto um fim em si mesmo, se tornou tão autossuficiente em si mesma, que ela deixou Jesus do lado de fora. Laodiceia é bilolada. Laodiceia era uma gaiolinha de ouro, ela olha para ela e fala, eu sou rico. Não preciso de nada. Tem de Jesus. Eu já uso a palavra dele. Eu já uso as coisas que ele deixou. Deixa eu ficar quietinho no meu cantinho aqui. E Jesus olha para ela e fala que Deus tem vontade de vomitar. A pergunta é, será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Será mesmo que os nossos cultos não são um clubinho social gospel? E eu não estou acusando vocês, estou falando nós. Eu já preguei essa palavra na minha igreja mais de uma vez. E eu tenho essa tensão e esse temor de falar ela todas as vezes. Por quê? Porque a gente sabe fazer um clubinho gostosinho. A gente sabe fazer uma parada da hora. A gente só não sabe se Deus está no que nós estamos fazendo. Pelo menos a gente deveria saber. Uma autoavaliação errada de nós mesmos pode custar tudo. E saber o que Jesus fala de nós pode fazer toda a diferença. A igreja de Laodiceia se achava um fim em si mesmo. Mas Jesus começa dizendo, eu sou o Amém. O que é o Amém, gente? O fim. Jesus é o fim, não o fim de acabou, o fim de finalidade. O motivo pelo qual aquilo existe. Ele é o princípio e o fim. Ele é onde tudo deveria acontecer e onde tudo deveria acabar. Em Jesus, tudo começa. Em Jesus, tudo termina. Em Jesus, encontramos a finalidade de existir. Por isso ele é o Amém, ele é o fim. Se Laodiceia for um fim em si mesma, Laodiceia deixa Jesus do lado de fora. A pergunta é, qual é o fim do Intense? E a nossa resposta pode ser receber uma bênção. Nossa resposta pode ser receber um dom de Deus, porque o dom de Deus é bom. Nossa resposta pode ser vou lá ver uma menina. Nossa resposta pode ser vou lá porque meu pai mandou. Pode ser um monte delas, mas se ela não for, eu vou lá por causa de Jesus. Qualquer resposta que você deu está errada. Porque Ele é o Amém. Ele é a testemunha fiel. É muito legal porque eu não sei como é que era nesse tempo aqui de Laodiceia, mas hoje nós estamos num tempo de julgamento, né? Todo mundo tem opinião para tudo. Todo mundo quer emitir opinião e a internet deu voz aos idiotas, né? Maravilhoso, né? Então todo mundo quer emitir uma opinião. Agora, Jesus na Bíblia nunca mandou a gente julgar ninguém. Jesus mandou a gente ser a testemunha. Será que nós temos sido testemunha? Laodiceia não era mais testemunha. Laodiceia era lugar que julga. Gente, Laodiceia se misturou com a cidade. Era uma cidade rica e ela olhou para ela e falou, eu sou rica. Porque ela se misturou com o mundo a ponto de não ter diferença. As igrejas eram perseguidas. Laodiceia não era perseguida porque não era testemunha. A pergunta é, será que hoje nós estamos sendo perseguidos?
Se a resposta for não, eu respondo para vocês: não somos testemunhas. Testemunha vem do grego mártir. Olha que sensacional isso. Testemunha vem do grego mártir. E mártir em grego significa testemunha. Mas mártir hoje significa o quê? Aquele que morre por uma causa. Por quê? Porque testemunhar sobre Jesus custou a vida de muita gente. Qual foi a última vez que você viu no nosso país alguém morrer porque testemunhou por causa de Jesus? A gente não é perseguido. E a gente não é perseguido porque nós estamos misturados com o mundo. Porque nós fazemos uma autoavaliação errada de nós mesmos. Porque nós olhamos para nós e dizemos: uau, a igreja brasileira é incrível. Uau, a igreja brasileira, os evangélicos vão ultrapassar 25% no próximo censo. Aleluia. Aleluia nada. Olha o nosso país. Será que nós somos 40 milhões de evangélicos? E nós não somos capazes de mudar nada? Quando batemos no peito e falamos assim: país cristão. Deus olha pra gente e fala assim: miserável, pobre, cego e nu. E aí Jesus vem e traz um conselho. Vamos abrir no verso 18 de novo, Apocalipse 3:18. Olha como Jesus é maravilhoso, cara. Jesus é um lord inglês, né? Não, Jesus era judeu, tá? Tô brincadeira, tá? É só um jeito, força de expressão, né? Mas olha como ele é um gentleman. Aconselho que você... Jesus esculachou. Jesus meteu a bicuda na igreja. Chamou de miserável, pobre, cego e nu. Mas aí ele vem e fala: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Ou seja, existe uma riqueza que você não enxergou ainda, mas eu tenho uma riqueza para você. Compre vestes brancas para vestir sua nudez e um colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Pause. Jesus dá um conselho para essa igreja. E o conselho de Jesus é: compre de mim. Em primeiro lugar, se Jesus está vendendo algo, nós não estamos falando de salvação. Sim ou não? Vocês não sabem, ficaram na dúvida, né? Eu também fiquei, eu não sei o que eu responder. Sim ou não, porque ficou ambíguo, né? Salvação, sim ou não. Jesus não está falando de salvação, ponto. Porque se estivesse, ele não estaria vendendo. Jesus não vendeu a salvação. A salvação é pela graça mediante a fé. Jesus estão confundindo. Graça mediante a fé, ok? Salvação é de graça. Não nos custou nada, custou tudo para Jesus, ok? Então, se Jesus está vendendo algo, nós não estamos falando de salvação, ok? Você está falando com uma galera que entendeu a salvação, tá? Mas que existe algo além da salvação a ser feito. Pause. Enquanto eu estava pensando sobre esta palavra, que eu já preguei algumas vezes em alguns lugares, o Espírito Santo falou comigo: tem gente nesta madrugada que não tem certeza da sua salvação. Eu nunca falei nenhuma vez, eu já preguei 5, 6 vezes, em contextos diferentes essa mensagem. E eu nunca falei isso. Eu tenho um temor muito grande de falar para vocês aqui nessa noite. Alguns de vocês estão aqui, mas não têm certeza da salvação de vocês. Então, no final, quando a gente for orar, se você for uma dessas pessoas, procure alguém para orar por você. Confessa aí só: tô com medo, eu não sei se eu sou salvo. Eu quero saber mais de Jesus, sei lá, procura algum líder aí. Não sei, depois você me ajuda, Clebão, a fazer isso. Mas o Senhor falou forte comigo. Alguns de vocês não têm certeza da salvação. E faz parte, tá tudo bem.
Porque se você duvida da sua salvação, porque você está tentando entender o que ela é. Tá tudo bem. Deus não tem problema nenhum com suas dúvidas. Pelo contrário, Ele tem resposta para todas as suas dúvidas. Tá prontinho para preencher o seu coração. Se você entregar para Ele, Ele vai te responder. Se entregar sua vida para Ele, é tudo o que você precisa fazer. Mas, o que eu vim falar para vocês hoje aqui é sobre o que Jesus está vendendo. Por quê? Porque Ele vende ouro refinado para uma igreja que achava que era rica. Lá em Mateus, quando Jesus está fazendo o famoso Sermão da Montanha, ele fala sobre não acumular tesouros na terra, mas acumular tesouros no céu. Ele fala que existem tesouros diferentes. E aqui ele está falando, olha, vocês acham que são ricos, mas esse tesouro que vocês têm aqui, para mim, não vale nada. Essa igreja que vocês construíram com o dinheiro de vocês, que não falta dinheiro para essa igreja, eu acredito que está sendo feito aquilo que Paulo falou, uma construção de feno, palha e madeira. Quando vier o fogo, o refinador do Senhor vai queimar tudo e não vai sobrar nada. Agora Jesus fala, eu aconselho que compre de mim o quê? Ouro puro. Porque também tem uma construção de ouro, prata e pedras preciosas. E quando o fogo refinador do Senhor vier, o que vai acontecer? Vai purificar. A pergunta é, a nossa igreja está sendo construída com feno, palha e madeira ou com ouro, prata e pedras preciosas? É para a gente pensar como nós estamos construindo a igreja do Senhor. O que nós estamos fazendo? Será que a gente está olhando para essa igreja e pensando, eu sou rico? Eu tenho riquezas? Jesus está vendendo outra riqueza. Uma riqueza que não pode ser comprada com esse dinheiro, que vai construir só ouro, vai construir só madeira, palha e feno. Jesus vem falar sobre vender vestes brancas. Cara, Jesus era muito bom, né? A igreja falou que era rica, ele falou, esse dinheiro não vale de nada. A igreja que estava numa localidade de moda, de lã negra, de trabalhar com tecidos, com moda, ele chega e fala assim, você tá nu. A igreja que achava que concorria com Roma, tá nu. Compre de mim vestes brancas. Do que ele está falando? De santidade. Está falando de se portar de forma com que o mundo veja que você é diferente. Uma cidade que tinha o pó frígio, o colírio que curava os olhos, ele fala assim, você é cego. Você se acha um antro de saúde onde as pessoas são curadas, mas na verdade você é que é o cego. Mas eu tenho o colírio para você de fato ver. Jesus é aquele do qual o cego fala, eu era cego e agora vejo. Ele faz esse convite para nós. O método de Jesus é amoroso. E ele cita aqui, o Pai corrige a quem ele ama. E eu me lembro de Hebreus 12:6, que diz a mesma coisa. E há alguns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás na minha vida, eu encontrei com o Dwayne Roberts, que é um dos fundadores do F-Hope. E nesse encontro com o Dwayne ministrou essa palavra sobre a minha vida e falou que o Pai corrige a quem ama. E eu estava num momento que eu estava apanhando bastante do Senhor, assim, e eu falei, amém, Senhor. E eu passei 1 ano lendo e estudando esse versículo e orando sobre ele, entendendo que eu estava apanhando do Senhor ali, porque o Senhor queria me corrigir. E eu falei, amém, agora vai. Vai nada, apanhei muito mais depois. Eu nem sei quando que vai acabar. Até hoje no chuveiro apanhei de novo, nem fazia parte da pregação. Mas quando eu sinto que o Senhor está me corrigindo, eu lembro desse versículo e falo, Ele me ama. Hoje eu vim na voadora aqui, vocês estão sentindo, né? Mas o Pai está falando com vocês, eu te amo. O Senhor corrige a quem Ele ama. Se o Senhor trouxe essa palavra para nós essa noite, não é porque Ele quer bater de graça, não é uma violência gratuita. Não, é um Deus manifestando o seu amor por nós.
Porque na verdade não está batendo em nós. Parece que eu estou dando umas voadoras aqui, mas não é isso que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? Ele está batendo a porta. Ele está batendo a porta. Eu repreendo e disciplino a quem amo. Eis que estou à porta e bato. Quando ele bate, nós abrimos. Será que hoje é uma noite para a gente abrir nosso coração para ele? Será que chegou a hora para a gente receber ele de verdade no nosso coração? Eu quero caminhar para o final e eu quero contar mais uma história para vocês. Uma história que aconteceu na Europa há alguns séculos atrás, numa vila de camponeses. Esses camponeses acordavam muito cedo pela manhã, saíam para o campo para trabalhar na lavoura, para fazer suas colheitas, passavam o dia todo trabalhando e voltavam no final da tarde para casa. E aí, um dia, nessa vila, nesse vilarejo, chegou um circo. Um circo com 2 palhaços. E aí o circo se instalou, e ao final do dia de trabalho, um dia difícil, um dia de luta, as pessoas viram o circo, foram ao circo e se divertiram demais. Palhaços engraçadíssimos, encantadores, e os palhaços fizeram a festa daquela comunidade, daquele vilarejo. E foi assim num dia, num segundo dia, e desenvolvendo ali, né, uma cultura de alegria naquele vilarejo, quando um dia, o pessoal trabalhando no campo, e os palhaços já se maquiando para o turno que aconteceria ali à noite, quando o pessoal voltasse, final de tarde assim, de repente o palhaço sentiu o cheiro de queimado. Falou com outro palhaço, foram lá fora para ver o que aconteceu, a vila estava pegando fogo. Mas era um fogo que eles não eram capazes de apagar, era um fogo que aparentava ser algo grande, poderia se alastrar muito. E o campo ficava próximo ali, a uma distância que dava para ir a pé mesmo. E os palhaços olharam, estavam já meio maquiados, quase prontos, com roupa de palhaço. E eles tiveram que tomar uma decisão. Ou a gente se limpa e corre lá avisar eles e não vai dar tempo, ou a gente vai de palhaço mesmo para trazer eles o mais rápido possível para a gente salvar o vilarejo que está pegando fogo. E eles correram. E chegaram lá no meio do trabalho, no meio do campo, vestidos de palhaço e falaram: corram, corram, tá pegando fogo! Esses palhaços são muito engraçados. Não, estamos falando sério, tá pegando fogo, vamos, vamos, vamos! Ah, esses palhaços, olha só. Ninguém aguenta eles, né? Vieram até aqui para alegrar a gente, olha que legal. Não, a gente tá falando sério, tá pegando fogo, vamos! Até que depois de muito insistir, eles foram. E quando chegaram, o vilarejo estava queimado. Não deu tempo. E sabe por que não deu tempo? Porque eles estavam falando a mensagem correta, vestidos de palhaço. E a pergunta para nós é: será que todos os domingos nós não vestimos a nossa roupa de palhaço, fazemos a nossa maquiagem e vamos até uma localidade cheia de palhaços que vão receber a mensagem correta? E durante a semana a gente vai falar a mensagem correta e as pessoas vão rir da nossa cara porque nós somos palhaços. Posso falar uma coisa para vocês, meus irmãos? Não dá para ser o palhaço com a mensagem correta. Vou falar mais. Deus nos livre de sermos os palhaços com a mensagem correta. Nós somos a geração do Jesus te ama. E as pessoas olham para nós e dão risada. Porque, na verdade, a gente não ama nada além de nós mesmos. Nós somos só um bando de palhaços com a mensagem correta.
Porque se nós fôssemos algo diferente disso, a gente mudaria esse país. 40 milhões de palhaços com a mensagem correta. Só fazem dar risada. Mas há uma esperança. Há uma esperança porque, como eu falei, Jesus, ele oferece o arrependimento. Ele oferece a mudança de caminho, de postura. Ele oferece uma sugestão de uma nova avaliação. Não da autoavaliação, da avaliação dele. Reconheça hoje que você é um infeliz, miserável, pobre, cego, nu. E eu vou te dar o ouro que vale a pena, as vestes brancas que vão te cobrir da sua nudez e o colírio para que agora você veja. Só que ele falou que é para comprar. Sabe por quê? Porque a salvação é de graça. Mas seguir a Jesus vai te custar tudo. Ou você pode continuar um palhaço com a mensagem correta. Você que escolhe. Eu acho que o convite do Senhor para nós essa madrugada está claro. Porque nós viemos para cá buscando algo do Espírito Santo. E Ele tem algo para nós. E tudo começa através do nosso arrependimento. De nós olharmos para nós mesmos com não mais uma autoavaliação, mas com a avaliação de Cristo sobre nós hoje. A gente olhar para dentro de nós hoje e reconhecermos quem nós somos de verdade. Para nós olharmos para nós mesmos e dizer, olha, sem a ação do Espírito Santo no meu coração, não vai dar. Vai ser impossível. Gente, eu passei por alguns traumas terríveis agora nesses últimos tempos. E quando você sofre algum mal feito por alguém, quando alguém maquina o mal contra você, você tem uma reação de falar assim, jamais eu faria isso. Esse 1 ano e meio que o Senhor me parou, eu olhei para mim e percebi, eu faria coisa pior. Eu não sei quantos aqui viram The Chosen até a 5ª temporada, já viram? Quem viu? Levanta a mão, The Chosen. Então precisando converter alguns irmãos, viu, pastor? Então, depois a gente fala também coisas de arrependimento sobre The Chosen. Quem viu até a 5ª temporada vai entender o que eu tô falando. Enquanto eu assistia o que eles fizeram, o desenvolvimento de Judas, claro que tem muito ali, muita conjectura, ok? Não tá tudo na palavra, tem uma história, uma novela, aquilo ali. Mas, toda vez que eu olho para Judas, eu olho para ele e falo assim, cara, podia ser eu. Tanto que, presta atenção, tanto que a descrição da última ceia, quando Jesus fala, alguém de vocês vai me trair, eles olham para si e falam assim, será que sou eu? Sabe por quê? Porque todos nós temos o potencial para trair Jesus. Cara, quando eu vi Judas naquela série, eu falei, poderia ser eu. Eu tenho potencial para trair Jesus todos os dias. Não for a graça dele sobre a minha vida. Se não fosse a ação do Espírito Santo, eu faria coisa pior. Mas há uma boa notícia. O Espírito Santo está aqui hoje. Ele é Deus. Ele tem poder para salvar você que está em dúvida da sua salvação. Ele tem poder para curar as feridas do seu coração. Ele tem poder para te ajudar na luta sobre a sua santificação. Para te restaurar, para te perdoar. Para te transformar.
do palhaço com a mensagem correta, naquele que prega o evangelho verdadeiro. Ó quão belos são os pés daqueles que anunciam a boa notícia. Nós podemos escolher o nosso lado hoje. Para nunca mais sermos os palhaços da mensagem correta, mas para ser aqueles que vão dar a vida pela mensagem correta. Jesus nos chamou como testemunhas. Não é à toa que a palavra mártir ganhou o significado dela. Será que hoje nós vamos encontrar aqui jovens que estão dispostos a se tornar testemunhas? Pessoas que vão testemunhar sobre Cristo a ponto de dar a sua vida por Ele. A ponto de gastar sua última gota de sangue para morrer por essa causa. Para se gastar inteiro, se doar inteiro, se entregar inteiro. O Espírito Santo está aqui. E eu creio que Ele vai fazer o que Ele veio fazer. Tem muito mais de Deus para acontecer nessa noite aqui, mas agora é hora de você se arrepender. Agora é hora de você se entregar. Se coloque de pé. Meus irmãos, eu sei que é uma mensagem dura, mas eu confesso, sou o que apanha primeiro. O Senhor está falando conosco. E Ele disciplina aqueles que ama. Ouça o Eu Te Amo do Senhor essa noite. Hoje, essa madrugada, foi escolhida e marcada pelo Senhor para dizer eu te amo. Cada um de nós aqui tem algo para falar para o Senhor. Alguns para encontrar nele a salvação que você ainda não entendeu, não encontrou. Alguns para se arrepender de alguns pecados. Outros para buscar aquilo que o Senhor falou no seu coração durante a mensagem. E eu tenho certeza que a resposta de Deus vai ser poder do Espírito Santo nesse lugar. Eu não tenho dúvida. Mas Ele está aqui, ó. Ele bate a porta. Ele bate a porta. Feche seus olhos, nós vamos orar. Eu não consigo me arrepender pelo seu pecado, tem que ser você pelo seu. Eu vou arrepender pelo meu. Ore, você está esperando eu orar? Eu vou arrepender só do meu. Ah, Jesus. Ah, Jesus, poderia ser eu. Ah, Jesus, naquela mesa da traição. Jesus, eu tinha potencial para fazer aquilo ou pior. Ah, Jesus, vem. Vem com sua graça sobre nós. Vem, Senhor, com teu Espírito Santo, nos trazer o arrependimento essa noite, esta madrugada diante do Senhor. Vem trazer arrependimento diante do Senhor pelos nossos pecados, por aquilo que não agrada ao Senhor, por aquilo que nos afasta de Ti. Ah, Jesus, vem mostrar aquilo que nós temos feito que não Te agrada. Ah, Espírito Santo, convence-nos. Senhor, nós não queremos fazer um clube social. Nós queremos ser uma igreja viva.
Senhor Jesus, nós não queremos ser os palhaços com a mensagem correta, mas nós queremos ser aqueles que anunciam o teu evangelho, o verdadeiro evangelho, a boa notícia. Ô Senhor, nós desejamos ser aqueles que anunciam o evangelho. Ô Senhor, na nossa casa, na faculdade, na escola, no trabalho, na vizinhança, por onde o Senhor nos levar, nos faz ser os pregadores do evangelho. Senhor, eu sei que essa noite foi uma noite de correção, ou está sendo uma noite de correção, de ajuste, de disciplina, mas o Pai disciplina quem ama e o Senhor nos ama. Obrigado pelo seu amor sobre as nossas vidas. Obrigado pelo seu amor derramado nessa noite. E eu sei, Senhor, que quando a gente se arrepende, quando a gente limpa essa cara de palhaço, quando a gente troca as nossas vestes pela veste branca que o Senhor tem para dar para nós, eu sei, Senhor, que nós podemos ser cheios do Teu Espírito Santo. Vem e enche-nos, Espírito Santo. Inunda o nosso coração da Tua presença santa. Tira de nós tudo que não vem de Ti. Tira de nós tudo que não Te agrada. Tira de nós aquilo que nós fazemos que o Senhor não quer que a gente faça. Jesus, se Paulo disse o bem que eu não quero, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu não consigo deixar de fazer. Se Paulo falou isso, imagina nós. Mas nós cremos no Teu Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem sobre nós.